Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar em quanto tempo eu consigo ver as mudanças na microbiota após o início da modulação intestinal. Bora lá? Bom, a modulação intestinal ela é uma intervenção para a gente reequilibrar a microbiota intestinal dos nossos pacientes. E um dos métodos mais eficazes da gente avaliar como está essa microbiota é fazendo sequenciamento da microbiota intestinal. Esse é o método padrão Moro que a gente tem hoje, mas existem outras formas, principalmente pensando num público que não tem condição financeira de fazer esse tipo de exame, que não é um exame muito barato. E então a gente pode também avaliar por meio da anamnese, sinais, sintomas, exames bioquímicos, enfim, um pool de informações que a gente coleta para entender como está aquela microbiota, né? E uma grande dúvida que os profissionais têm é como que eu vou saber o intervalo ideal para reavaliar esse tipo de exame, uma vez, como eu comentei, são exames que não são muito baratos, então não é o tipo de exame que o paciente vai ficar repetindo todo mês, como o exame bioquímico, que é mais barato, e que muitas vezes o paciente tem até plano de saúde, o plano de saúde cobre, então acaba facilitando, né, realizar, apesar de que até exame bioquímico a gente não pede todo mês, né, meu povo? Então a gente vai usar dessa mesma lógica. A gente precisa de um tempo mínimo para observar essas mudanças. Tudo vai depender desse trabalho em conjunto profissional e o paciente. O profissional, ele vai passar as instruções, o que o paciente precisa fazer para fazer as mudanças que vão, de fato, levar ele ao objetivo dele e tratar as condições que ele tem, todas as questões que o incomodam. Mas, se o paciente não faz o dever de casa, a gente tem um problema, porque aí a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente esperava naquele intervalo de tempo, porque ele não está seguindo o que foi proposto, o que foi acordado em consulta. Então, o primeiro passo é entender se aquele paciente está conseguindo aderir ao tratamento, à intervenção que o profissional está propondo, para a gente poder pensar em um intervalo para repetir esse tipo de intervenção. O segundo passo é entender o estado dessa microbiota. Quanto mais comprometida, mais tempo a gente vai precisar para fazer mudanças, porque a gente vai precisar fazer grandes mudanças. Agora, se essa microbiota precisa de pequenos ajustes, a gente não precisa de tanto tempo para ver essas mudanças, porque a gente precisa modificar poucas coisas, menos coisas, sendo mais fácil da gente conseguir atingir ali o objetivo de entrar em equilíbrio. Então, a gente tem alguns parâmetros aqui que vão nos nortear sobre esse tempo, que é a adesão ao tratamento, a condição inicial dessa microbiota também. E aí, a gente pode pensar nesse prazo de intervenção. Alguns trabalhos falam que, por exemplo, quando a gente faz a intervenção com probiótico, em uma semana a gente já vê mudança na microbiota intestinal. Porém, é um dado um pouco controverso, uma vez que cada microbiota reage de uma forma ao probiótico, e que também existem diferentes graus de disbiose, diferentes tipos de disbiose, e dependendo do estado de alteração, a gente sim pode ter uma resposta mais rápida ou uma resposta mais lenta. Pensando novamente naquela situação, um indivíduo que tem uma microbiota completamente comprometida, uma semana de probiótico não vai resolver o problema dele. Então a gente tem que ter isso em mente. E aí, para a gente começar a pensar em intervalos de reavaliar aquele paciente. Quando a gente fala em termos de anamnese, de alguns parâmetros que são fáceis da gente coletar com certa frequência, como a escala de Bristol, sinais e sintomas gastrointestinais, a gente pode acompanhar cada consulta e avaliar a evolução
desses parâmetros. Se está tendo alguma melhora com a intervenção que a gente está fazendo ou não. Se a gente precisa fazer alguma investigação extra sobre as causas daquela condição. Por exemplo, constipação. Muitas vezes as pessoas acham que a causa única e exclusiva é uma microbiota desequilibrada ou uma alimentação pobre em fibras e água. Mas às vezes o indivíduo tem uma alimentação ok, a microbiota não tem nada a ver com essa constipação e existem outras questões que estão relacionadas a essa alteração. E aí precisa se investigar para de fato tratar essa condição que o paciente tem, que não tem relação com a dieta nesse momento, nem com a microbiota. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, que nem tudo é culpa da microbiota. A gente precisa saber quando é a parcela de culpa dela para intervir nesse sentido e quando são outras causas. Um segundo ponto que a gente precisa entender, é que se aqueles sintomas não são ocasionados pela microbiota, ele não vai ser um bom termômetro de se a microbiota do paciente está melhorando ou não. Então, isso vai dificultar um pouco o processo, mas a gente usa esses parâmetros para avaliar outras questões. Uma segunda questão é quando a gente utiliza o exame de sequenciamento, que vai dar uma resposta mais concreta para a gente. Então, a gente não vai conseguir ficar, como eu comentei, fazendo esse exame mensalmente. Não faz sentido, não cabe, não tem porquê. A gente vai precisar repetir. O que se é recomendado? Repetir o exame de 3 a 6 meses. Isso depende muito do estado dessa microbiota e da adesão desse paciente à intervenção. Se é um paciente que adere muito bem à intervenção e tem ali, deu uma desbiose, mas não está tão ruim, a gente pode repetir em 3 meses. Se era uma microbiota muito mais bagunçada e a gente quer ter uma margem de segurança sobre a nossa intervenção, a gente pode pensar num prazo de 6 meses. Agora, se o paciente é aquele que não adere às mudanças, é muito difícil de fazer pequenas mudanças que sejam, a gente tem que pôr um prazo maior, de 6 meses, e às vezes até mais, dependendo do quão resistente é esse paciente às mudanças. E aí a gente tem que pensar, em que tipo de intervenção a gente está fazendo. Lembrando que a base de toda mudança é uma dieta adequada e equilibrada. Então a gente precisa ajustar essa dieta para que esse paciente mantenha os resultados. E quais recursos foram incorporados em termos de suplementos para auxiliar. Esses recursos eles podem fazer com que o paciente chegue mais rápido nesse objetivo de equilíbrio, comparado com só mudanças ali em estilo de vida. Mas é importante que ele também mude esse estilo de vida. E muitas vezes essa intervenção, não necessariamente o paciente vai estar em uso de suplemento durante esse período de 6 meses. Então, é até interessante a gente fazer a intervenção usando os recursos que a gente gostaria para fazer essa mudança e ficar num tempo só com a mudança do estilo de vida para a gente poder avaliar nesse sequenciamento se de fato a mudança no estilo de vida está sustentando essas mudanças e também até rastrear ali se o paciente está, de certa forma, seguindo a dieta, uma vez que a gente consegue ver um determinado perfil associado com o padrão alimentar do paciente. Reavaliar a microbiota, quando a gente fala do exame de sequenciamento, é importante a gente pensar nesse intervalo de 3, 6 ou até mesmo 9 meses, dependendo dessa adesão do paciente à intervenção. Parando para pensar em outras avaliações, como na anamnese, a gente vai estar sempre reavaliando as melhoras de sinais e sintomas a cada consulta, por meio ali das perguntas. E quando utiliza-se de exames laboratoriais, a gente vai repetir ali num prazo que vai depender do objetivo desse tratamento, A gente pode repetir a cada 2, 3 ou até mesmo 6 meses, dependendo do que se avalia. Por exemplo, se eu pensei em fazer uma suplementação de vitaminas e minerais para repor, e esse tratamento ele vai ser de cerca de 2 meses. Então, após esse período, eu vou reavaliar. E aí eu posso pedir alguns parâmetros que possam nos direcionar com relação à microbiota intestinal, Um parâmetro se a gente está reequilibrando alguns indicativos de microbiota. Então, a gente não precisa pensar
em termos de exame que a gente tem que repetir todo mês, porque a microbiota ela vai precisar de um tempo para fazer essa mudança, porque ela vai estar muito atrelada ao que o paciente consegue dar conta de mudar. E não é pura e simplesmente um probiótico que vai resolver o problema dele. Se ele continua com hábitos de vida muito ruins e toma o probiótico, esse probiótico não vai fazer nem cosquinha nessa microbiota. Então, em um mês, a gente não vai ver diferença nenhuma. Mas a expectativa é que, a partir de um mês, a gente já comece a ver essas mudanças, principalmente pensando aí no indivíduo que tem uma microbiota mais bagunçada, com uma disbiose maior, do que um indivíduo que tem ali pequenos ajustes finos a serem feitos para que, de fato, essa microbiota entre nos eixos. Então, a gente tem que pensar nisso, principalmente na adesão ao tratamento que o paciente vai ter, para a gente poder determinar o tempo de acompanhamento. Da mesma forma que o tempo de retorno de consulta, nem sempre, em todos os pacientes, a gente faz um acompanhamento mensal, às vezes a gente faz intervalos maiores, a gente tem que pensar dessa mesma forma. Quanto tempo eu vou precisar para ver a mudança nesses resultados iniciais? E aí, essas são formas de avaliar. E lembrando que, mesmo que você tenha pedido o exame de sequenciamento e vai ter repetição desse exame, a gente pode pensar em rastrear os sintomas, se há alguma melhora, alguma mudança nesses sintomas que possam indicar de alguma forma uma melhora nessa microbiota, de que a gente está no caminho certo. Bom, Nutri, eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido, te ajudado um pouco com relação a esse intervalo de tempo de repetição de exames. Muitas vezes gera essa dúvida, de quanto tempo eu vou ver mudança na microbiota? É rápido? É devagar? Não é algo tão rápido quanto se pensava. Então, minimamente um mês para a gente começar a fazer esse direcionamento de modificação dessa microbiota até chegar no ponto que a gente deseja. E aí tudo vai depender do ponto inicial de cada paciente. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!